No vídeo de hoje eu vim te ensinar a fazer essa peça muito legal, super estilosa e prática para o dia a dia, cheia de bolsos, com uma alça transversal e um acabamento impecável, toda forrada. E o melhor, com um molde grátis. Bora pro vídeo? Então agora eu vou fazer uma apresentação dos materiais que eu vou utilizar para fazer essa bolsa, e os moldes desse modelo vai ficar disponível lá no meu grupo do WhatsApp. Eu vou deixar o link na descrição aqui do grupo, você pode entrar lá e baixar para montar os seus moldes. Lá também tem uma página de medidas complementares, onde tem algumas medidas que você vai precisar para fazer detalhes, ok? Aqui, essa parte aqui é a parte da aba, eu vou precisar 2 vezes no material principal. Eu risco e corto no molde somente uma vez. A parte de trás eu deixo ela inteira, que eu acho que fica mais fácil para quando eu for fechar. Vou precisar de uma parte do meu material principal e uma parte no forro um pouquinho maior para fazer o bolso. Nessa parte aqui, que também faz parte do bolso dianteiro, tem uma marcação no molde que é de 5,5 centímetros de cima para baixo, onde eu vou fazer um corte para encaixar essa primeira abinha aqui. Ok? Essa parte aqui tem estrutura. No molde tá tudo explicadinho, tá? Vou precisar também do forro, uma vez um pouquinho maior. Vou precisar dos foles e dos canais do zíper, que também tem lá todas as medidas, tudo certinho explicado. Se você preferir baixar o molde, montar e recortar, ok. Se não, já vai ter as medidas também no molde descrito lá, você pode só riscar com a régua e cortar. Vou precisar de 2 partezinhas para fazer um detalhe do zíper. Essa minha aqui, ela tem 3 por 10 centímetros, mas não precisa ser tudo isso. Vou precisar uma vez o corpo da bolsa, que é a parte de trás, no material principal e no forro um pouquinho maior. 2 vezes, ok? Vou precisar 2 vezes forro, somente o forro, tá? Para fazer uma partezinha, um detalhe por dentro. E aí vem os estruturadores, que também tem molde, tá? Essa daqui é do bolso frontal, eu já passei cola de contato. Essa parte aqui é do corpo, são 3 partes iguais, tá? Em 2 eu passo a cola de contato, eu já passei para adiantar o vídeo. Em uma parte eu deixo sem cola de contato nas duas frentes. Vou precisar de vivo, aqui eu vou trabalhar com o vivo industrial na cor preta. Vou precisar de viés de lurex dourado, ou da cor que você preferir. Vou precisar também de um regulador. No caso, a minha fita que eu vou trabalhar é de 3 centímetros, então o meu regulador acompanha o tamanho da minha fita, também é de 3 centímetros. Vou precisar de um quadro de 3 centímetros também. Se na sua cidade você não conseguir encontrar esse quadro, é só você comprar 2 reguladores e com um alicate você tira essa partezinha aqui do meio, ok? Vou precisar de 3 cursores e 2 botão de imã. Eu tô trabalhando com um botão de, deixa eu ver aqui o tamanho dele, de 1,5 centímetros, que é esse menorzinho. Eu acho que fica mais bonito, mais delicado. E também do gabarito que vem junto com esse botãozinho. Esqueci de falar, também vou precisar de fita de poliéster. Vou precisar de uma tira de fita de 1,40 m, tá? E a minha é de 3 centímetros. E vou precisar de outra fita de 45 centímetros e de um pedacinho de 7 centímetros, tá bom? Eu já vou começar a fazer a alça por essa parte. Essa parte aqui de 40 centímetros eu separo e guardo. Vou pegar aqui o meu regulador e o meu quadro. Com a minha alcinha de 7 centímetros, eu vou passar ela aqui dentro do meu quadro. E vou passar uma costurinha aqui, ó, bem na beiradinha. Essa é a alça transversal. Ó, passei aqui uma costurinha. E agora eu vou fazer da seguinte forma, ó. O meu regulador tá aqui. Eu sempre mantenho o mesmo padrão na minha passagem de fita. A partezinha que é aberta do meu regulador, eu deixo aqui pra minha esquerda. Venho com a minha alça de baixo pra cima e de cima pra baixo, ficando desta forma. Faço uma dobradinha aqui, ó, de mais ou menos 1 centímetro da fita. Coloco aqui, ó. Eu já consigo segurar ele com a própria
E tem gente que gosta de passar uma costura. Eu vou colocar um rebite. E aí eu já volto, porque eu não tenho como gravar lá no meu balancinho. Então aqui, ó, eu já coloquei o meu rebite. Se você não for colocar o rebite, é só você vir com essa partezinha aqui, ó, e passar uma costurinha aqui. Encaixa aqui, ó, passa uma costurinha, ida e volta, ok? Ficando dessa forma. Feito isso, eu vou pegar aqui a minha fita, ó, dessa forma. Parte do meu avesso virado pra cima. Venho com a minha fita aqui. Passo aqui dentro. Puxo. Ó. Parte do meu avesso virado pra cima. Venho de baixo pra cima e de cima pra baixo. Ficando desse jeito, escondendo a parte do meu rebite. Tá vendo? Vai ficar desta forma. E aí eu vou reservar essa parte aqui. Agora nós vamos trabalhar com a abinha do bolso frontal. Na parte da frente eu risquei e cortei exatamente como tá o molde. Já dei um pique aqui, ó, em cima e embaixo para achar o meio e coloquei a minha etiqueta, tá? A minha etiqueta é presa com rebite. Eu já coloquei ela aqui. A minha parte de trás eu corto somente o retângulo no tamanho, ó. Esse tamanho aqui ele tem 23 por 12, tá bom? No molde tem a marcação de onde você vai posicionar o seu botão do ímã. É 2 bolinhas lá, tá? Aí você vai vir com o seu gabaritinho, esse gabarito aqui, ó. A linha bem certinho aqui, ó. A marcação da bolinha. Faz um risquinho com a caneta ou com o lápis. E aí você vai pegar um desmanchador de costura e vai abrir um buraquinho aqui, ó. Eu recomendo que você entre com ele aqui e já saia aqui no final. Porque se você colocar ele assim e empurrar, pode ser que ele rasgue. Faz isso aqui nos 4... Ah, aqui eu já tinha feito. Ok, já tinha feito. Tá bom? Agora, nessa abinha aqui, nós vamos trabalhar com o botão de ímã. Ele é assim, ó. Vem uma parte gordinha e uma parte bem magrinha. Nós vamos trabalhar com essa parte magrinha aqui na aba, tá? Coloca ela aqui, ó. Pega essas orelhinhas, passa no cortinho que você fez. Pega o seu gabarito. Coloca aqui e dobra a orelhinha, ficando desse jeito. Aqui faz a mesma coisa. Prontinho, já tá instalado o meu botão de ímã. Essas 2 partezinhas aqui você pode reservar. Agora, aqui eu também já marquei o pique em cima e embaixo para ficar mais fácil de eu me localizar. E eu gosto de passar uma cola de contato para ficar mais seguro a hora que eu for passar a costura. Passa só uma colinha assim, ó. Tanto nessa parte quanto nessa parte. A cola de contato, o próprio nome já diz que é o contato da própria cola com a cola. Espera secar um pouquinho. Pronto, já secou. Eu vou alinhar aqui, ó, meio com meio. Meio com meio. E vou passar uma costurinha aqui pela frente em toda a volta. Bem na beiradinha, tá? Prontinho. Feito isso, recorto toda a volta. Prontinho. Feito isso, eu vou colocar o viés nessa parte. Aqui eu estou trabalhando com um viés de lurex da Cinderela, tá? De 2,5, eu acho que é. Deixa eu ver. Isso mesmo, de 2,5, que é o largo. Eu começo passando esse viés pelo lado do avesso, tá? Abre aqui, ó, beiradinha. Vou passar uma costurinha aqui, seguindo a volta toda. Essa costura vai vir aqui até aqui. Passei a costurinha em toda a volta. Eu gosto de deixar um viés menorzinho,
Então, eu viro ele aqui, ó. Dobro aqui essa partezinha. Se você não quiser, você pode só deitar ele e rebater. Eu gosto que ele fica bem esticadinho e bem pequenininho, tá vendo? Dessa forma. Passa uma costurinha bem na beiradinha aqui. Ficando dessa forma. Nosso botãozinho já tá aplicado e a nossa abinha aqui eu vou reservar agora. Depois que eu fiz a minha abinha, eu vou trabalhar com essa parte aqui. Essa parte tá descrita no molde como bolso dianteiro, tá? Essa parte aqui, eu vou cortar ele 5,5 centímetros de cima para baixo. Já fiz a marcação aqui. Prontinho. O forro eu reservo, eu não corto ele. Essa partezinha aqui, ó, vai ser encaixada a minha aba, ok? Eu vou colocar a minha aba aqui, já pode achar o meio, daqui onde eu cortei, dos dois lados. Eu vou colocar aqui, ó, meu meio da minha abinha, aqui em cima da onde eu cortei. E vou passar uma costurinha. Se você preferir já deitar essa partezinha aqui em cima e passar uma costurinha, pode ser feito de uma vez só. Eu vou fazer em 2 etapas, porque como tem gente nova chegando, eu vou fazer em 2 etapas. Passa uma costurinha bem na beiradinha. Não é um pé de máquina, é menos. Só pra segurar no lugar. Feito isso, coloco aqui, ó, alinho meio com meio e vou passar uma costurinha. Não estica. Aqui eu tô trabalhando com Dunes, tá, pessoal? Esse material aqui, ó, ele tem uma elasticidade, ó. Se eu esticar aqui essa parte, ele foi cortado no comprimento. Ó, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Tá vendo? Aqui ele tem elasticidade. Aqui ele não tem. Ele foi cortado na posição de 1,40, tá? Então você nunca estica o seu material, porque esse material estica bastante. Vou pegar aqui um... Opa, bati na câmera. E aqui eu vou passar uma costurinha com um pé de máquina. Prontinho. Feito isso, eu vou esticar ele aqui e vou rebater essa costura aqui. Desse jeito, ó. Passei a costura, deito ele aqui e vou passar uma costurinha aqui rebatendo. Minha costura aqui tá no ponto número 4,5. Prontinho. Ficando desta forma. Agora, eu posso passar a cola de contato, que eu vou colocar aqui a minha estrutura nessa parte. Sempre lembrando de deixar mais ou menos um dedinho em toda a volta, tá? Porque a minha estrutura é um pouco menor do que meu espelho. Feito isso, eu vou deixar essa parte secando e eu vou trabalhar com o bolso que vai aqui. Eu estou trabalhando com 2 cores de materiais, né? Um é o Dunes preto e esse é o Doll estampado. Eu vou deixar o link desse material aqui na descrição para quem tiver interesse em comprar essa cor, tá? Essa estampa. Esse bolso aqui, nós vamos fazer da seguinte forma. Eu vou cortar ele no material principal e no forro um pouquinho maior. Ele, ó, a marcação do meu bolso, do meu
botão de ímã, ficou aqui numa partezinha escura, mas ela tem essa marcação lá, e aí você vai vir com o seu gabarito e vai fazer a marcação aqui, ó, a linha. Deixa eu mostrar aqui, ó. Tem a minha marcação aqui, você alinha o furinho aqui bem no meio e vem com a caneta e faz essas marcações aqui. Eu vou fazer aqui. E já vou fazer o corte. Aqui do outro lado eu já havia feito para adiantar o vídeo. Venho aqui com a minha pecinha, que é aquela parte mais gordinha. Já encaixo ela aqui. Pego o gabarito. E deito as orelhinhas. Prontinho. A nossa partezinha aqui está instalada. Eu vou colocar a frente do meu forro, é o bagum, tá? A frente do meu forro, ó, o bagum, ele tem a parte do avesso, tá? A parte da frente é essa. Frente do meu forro com a frente do meu material principal. E vou passar uma costurinha aqui nessa parte de cima. Retrocesso no início e no fim. Eu venho aqui, ó, abro bem a minha costura. Vou virar ela pra trás. Sem deixar aparecer muito, não vou deixar assim não, ó. Deixando ela bem viradinha pra trás pra não aparecer. E pode passar uma costurinha, um pé de máquina aqui. E nas outras três, bem na beiradinha. Feito isso, eu vou refilar. Um detalhe importante dessa parte aqui do bolso, no molde, ele tá feita a parte arredondada aqui. Eu não gosto de fazer essa parte agora, eu corto só o retângulo no tamanho e depois eu faço a parte arredondada, tá? Porque se precisar fazer algum ajuste, é mais fácil se a parte tiver sem ter sido cortada. Prontinho. Feito isso, agora eu pego essa parte aqui, ó, que eu já tinha passado a cola. Vou fazer a colagem aqui da minha estrutura. Ó, já passei cola aqui também, já tá seco. E aqui eu já marquei todas as laterais, no EVA também, tá? Alinho aqui, ó, deixando o mesmo espaçamento em cima e embaixo. E já centralizando. Ó, tá vendo? Como que facilita a vida? Arrumo aqui bem certinho, assim, ó. Depois que você costurou, você já vem aqui encaixando pra ver se deu certinho, ó. O meu bateu certinho, tá vendo? Aqui vai ficar uma diferencinha mesmo, que é pra pessoa conseguir pegar o que tá dentro do bolso, tá bom? Ó, aqui deu uma diferencinha mínima, tá vendo? Eu posso costurar e depois refilar. No molde eu vou tentar acertar essa diferencinha aqui, que deve ter sido da margem de costura, tá bom? Vou passar uma costurinha aqui em toda a volta, pela parte de trás, porque como eu não fiz o arredondamento, e eu vou deixar certo no molde quadradinho, tá? Sem o arredondamento pra não confundir, ó. Venho aqui, já passo uma costurinha bem na beiradinha, só pra segurar. E posso tirar essa diferença aqui. Ficando desse jeito. Agora, eu pego aqui o meu forro, dessa partezinha aqui, coloco direito do meu forro virado pra baixo, coloco a minha parte aqui virada pra cima, bem centralizado, e vou passar uma costurinha toda a volta, bem na beiradinha. Prontinho, essa parte aqui tá pronta e eu vou reservar ela. E eu vou trabalhar com a parte das costas da minha bolsinha. Tenho aqui o meu estruturador, que é o EVA,
tá? Já marquei aqui todos os piques e já passei cola de contato nessa parte para adiantar. Aqui eu tenho o espelho e uma vez maior o meu forro, que é o bagulho. Vou passar cola de contato aqui no meu espelho, lembrando de sempre deixar um dedinho em toda a volta. Eu já tenho uma aula aqui no canal ensinando como que você faz para deixar sua cola de contato assim. Vou deixar a minha cola secando. Pronto, a minha cola já secou. Eu vou pegar, vou alinhar aqui, ó, meio com meio, centralizando. Eu gosto de passar a minha reguinha de caixinha de leite para tirar todas as bolhas. Ó, fica bem lisinho, porque se ficar bolha entre o material, entre o EVA e o sintético, dá pra ver. A minha não fica porque eu uso essa reguinha. Feito isso aqui, pego o meu material do forro, bagum direito do bagum virado para baixo, coloco o meu material aqui em cima e vou passar uma costurinha em toda a volta. Ai, pessoal, eu sempre esqueço de falar. Todos os vídeos do meu canal são legendados para espanhol, inglês e italiano. Basta você ativar as legendas, ok? Prontinho. Feito isso, vou reservar porque depois eu vou passar o vivo em toda a volta, mas daí eu passo em todas as peças. Agora eu vou trabalhar aqui com o meu espelho frontal. Meu sintético acabou e eu tive que utilizar esta parte, gente, mas não vai aparecer porque vai ficar dentro do bolso, ok? Cortei aqui o meu espelho, eu vou marcar 5 centímetros de cima para baixo e vou cortar, porque eu quero que aqui tenha um zíper. Falando nisso, no vídeo de apresentação dos materiais, esqueci de falar que vai zíper nessa bolsa, né? Ó, pai! Aquela pessoa que é mais louca do que o Batman. Mas enfim. Cortei aqui com 5 centímetros, eu já posso marcar o meio, em cima e embaixo, aqui de onde eu cortei. E essa parte aqui eu vou reservar. Vou pegar aquelas 2 tirinhas que eu falei no começo do vídeo. Vou pegar o meu zíper de metro e vou cortar. Esse zíper aqui do espelho da frente, ele vai ter 20 centímetros. Pode cortar ele com 20 centímetros. Eu corto e já gosto de selar. Aqui eu já pego um cursor e passo ele. Ó, meu cursor entra na diagonal e entra na diagonal. Deixo o meu cursor aqui no meio e vou utilizar essa partezinha aqui para fazer um acabamento aqui no zíper. Coloco ele aqui, ó, direito do meu material principal com a cremalheira do meu zíper para cima. Ai, gente, ó, o preto é terrível para aparecer no vídeo. Mas enfim, a cremalheira do meu zíper tá para cima. A linha aqui, vou passar uma costurinha com um pé de máquina. E vou fazer a mesma coisa aqui do outro lado. Feito isso, abre, joga aqui o zíper bem retinho. Vou passar uma costurinha aqui. Essa parte não precisa ter forro, não precisa ser duplicado porque não dá pra ver, tá bom? Ficando assim, dessa forma. Pode tirar aqui essa perninha. Ok.
Agora, nós vamos pegar aqui a parte do fundo do meu espelho, parte que eu cortei, ó, essa parte aqui. E vou colocar o meu zíper aqui primeiro. Por quê? Porque o meu zíper tem que ir da minha direita para a minha esquerda. Coloca aqui. Já pode achar o meio aqui do zíper, tá? Muito importante fazer isso. Se você quiser só riscar, ok. Eu gosto de dar um piquezinho bem pequenininho, tanto em cima quanto embaixo, e eu já selo, pra não desfiar, pra não correr o risco. Tem gente que não gosta e tá tudo bem, gente. Alinho aqui, ó, meu pique, já posso puxar o meu cursor pra cá. Vou passar uma costurinha, um pé de máquina. Passa o cursor pra lá. Retrocesso no início e no fim. Depois que eu coloquei esse zíper, eu tava pensando numa forma melhor de deixar esse bolso aqui estruturado. E eu fiz uma adaptação técnica, né? Mais conhecido como uma gambiarra. Marquei aqui e eu vou cortar o meu molde. Porém, quando você baixar o seu molde, lá já vai estar certinho, tá? Vai ter a pecinha lá cortadinha no tamanho certinho, ok? Você baixar o molde da parte da frente do estruturador, já vai ter a parte certinha. E aí, depois que eu cortei, o que eu vou fazer? Passei a costura aqui, vou reservar essa parte e essa daqui. Vou passar cola de contato aqui e já vou colar o meu estruturador, porque aqui vai um bolso embutido. Ó, esse bolso aqui, eu cortei ele 25 por 40 no bagulho. E eu quero que ele fique embutidinho aqui. Vai ficar um material, uma bolsa bem linda de maravilhosa. E aí eu vou passar aqui minha cola de contato. Deixa pra cá. E vou esperar secar. Depois de seco, venho aqui com a minha parte de baixo do meu estruturador. Vou marcar aqui o meio pra facilitar, porque eu perdi a hora que eu cortei. Ok? Aqui já tem. Vou fixar aqui um pouquinho para baixo da linha de costura. Certinho. Feito isso, eu venho aqui com minha espátula. Tiro as bolinhas. E ok. Agora eu vou fazer a aplicação do meu forro, que eu quero que ele fique embutidinho aqui. Como eu vou fazer? Venho aqui, marco o meio. Tudo que for fazer, marco o meio, gente. Tudo. Em cima e embaixo. Nas laterais não precisa. Venho aqui, ó, com o meu bagum. Direito do meu bagum virado pra baixo. Encaixo aqui no meio. Pode pegar aqui um clipezinho. Vou passar uma costurinha aqui, pé de máquina. Direito do meu bagum, direito do meu material principal. Puxa aqui o cursor. Já passa o meu cursor pra lá. Retrocesso no início e no fim. Aqui, eu abro bem o meu forro, estico bem e passo uma costurinha, um pé de máquina aqui. Agora eu vou fazer o meu bolso. Pego aqui, ó, o meu material do forro, jogo todo pra cima e venho aqui com a parte do meu zíper, aqui, ó, meio com meio. Pode abrir aqui o cursor. Alinha bem certinho. E vou passar uma costurinha menos de um pé de máquina. Só na beiradinha aqui.
Ok, feito isso, pego a minha partezinha do material principal e vou espelhar ele aqui, ó. Direito do meu material principal com o direito do meu material principal. Acho o meio. Eu gosto sempre de ver se a listinha aqui, ó, tá batendo certinho, porque eu sou desses. E aqui eu vou passar com um pé de máquina. Já passo o meu cursor pra lá. Retrocesso no início e no fim. Vou deitar essa partezinha aqui para cima. E vou passar uma costurinha pé de máquina, me certificando que o meu forro está totalmente para baixo. Ok? Prontinho. Agora, eu vou passar cola de contato e vou colar minha estrutura aqui na parte de cima. Minha cola já secou. Vou alinhar aqui, ó, meio com meio, bem rente aqui onde eu costurei, tá? Prontinho. Feito. Meu corpo está prontinho. E a minha peça já está estruturada. Aqui eu posso refilar essa partezinha. Aqui também. E agora, nessa parte aqui, eu ainda não vou colocar o forro, porque eu ainda tenho que colocar o bolso frontal. Mas para isso, eu tenho que passar o vivo, tá? Então, ainda eu não coloco o forro nessa parte. Ah, eu sei que tem gente que vai perguntar, falar, ah, mas a parte da frente é menor? Não, não é menor, porque a parte que eu cortei, eu costurei, né? Então, ó, você pode medir aqui certinho, ó. Ela vai bater exatamente com o espelho traseiro. Tá bom? Não vai dar diferença. Se você tiver a costura de um pé de máquina da reta industrial. Se a sua máquina for de transporte duplo, se a sua máquina for doméstica, vai dar diferença do espelho, ok? A minha margem de costura sempre é o pé de máquina da reta industrial, ok? Eu estava aqui fazendo um teste de uma parte do meio da bolsa. E eu não gostei só no bagulho. Então, aquela parte do espelho que não ia cola, agora vai. Ok? Só de um lado, mas eu preferi passar cola. Aqui, como que eu fiz? Eu peguei um espelho, coloquei em cima do bagulho, risquei bem certinho no tamanho e passei a cola de contato, tá? Deixando aquela bordinha. Cortei fiz aqui o pique de todas as laterais e passei a cola e a minha cola já secou. Vou alinhar aqui, ó, a minha estrutura bem certinho e vou passar a minha reguinha. Aqui tá sujo, mas depois eu limpo. Prontinho, já deixei sem bolha. Vou pegar a outra parte, tá? Essa é uma divisória do meio, entre o bolso central e o bolso do fundo. Pego aqui, ó, direito do meu bagum virado para baixo, venho aqui, espelho ele e passo uma costurinha em toda a volta, bem na beiradinha. Confia que vai dar certo, gente, confia. Ok, feito isso, como eu já havia cortado, aqui no vídeo não dá pra ver muito, mas eu vou mostrar, ó. Eu corto exatamente do tamanho do espelho, ok? Gente, esse vídeo, eu acho que eu vou ter que dividir ele em duas partes, porque ele vai ficar bem grande, ok? Se
Se você quer a segunda parte, comenta eu quero, gente. Deixa um comentário pra mim ficar feliz, pra artesã ficar feliz, ficar super motivada a fazer mais conteúdos como esse. Deixa o seu like e se inscreve no canal, gente. Só isso, só. Já motiva muito, muito, muito. Ok, feito isso, eu já fiz aqui a minha parte divisória de dentro. Eu vou reservar ela. E agora eu vou passar o vivo em duas partes da minha bolsa. Nessa parte do bolso dianteiro e na parte traseira da minha bolsa, ok? Então, como eu havia dito, eu vou trabalhar com o vivo industrial, que é aquele de plástico. Deixa eu ver se ele fixa aqui. Olha lá, esse aqui. E eu vou precisar de uma tirinha de plástico cristal. Tem gente que trabalha com o mesmo sintético. Eu não gosto, tá? Aqui, quando eu refilei, eu perdi o meio. Então, eu já vou achar o meio aqui do meu bolso para eu conseguir colocar o vivo bem centralizado. Achei o meio. Coloco aqui, ó, o meu plástico cristal bem no meio. Venho com o meu vivo e encaixo ele aqui no meio. E vou passar uma costurinha toda a volta, alinhando sempre o meu vivo com a lateral do meu espelho, tá? Não pode ficar nem pra dentro nem pra fora. Tem que ficar exatamente. E o vivo, você não estica ele. Não estica, você só assenta e vai dando o caminho pra ele. Porque se você esticar, ele enruga a sua peça. Ok? Essa peça é um oferecimento para a Carla Regina, que adora passar um vivo, adora. Chegando aqui, antes de chegar próximo de onde eu comecei, eu venho com a minha tesoura, encosto ela aqui, ó, no meu vivo. Não estico essa parte, tá? Só assento ela aqui e corto. Bem retinho. Aqui, antes de chegar, você já pode virar aqui o seu plástico cristal, ó. É que não dá muito pra ver, né, gente? Virar ele e já costurar junto. Se você não sentir essa firmeza, passa a costura, depois volta e coloca o plástico cristal. Olha como que fica. Eu vou filmar bem de pertinho pra vocês verem como que fica esse acabamento. Gente, fica uma coisa muito discreta. Bem bonito. Ok, feito isso, já pode jogar aqui o seu vivo para onde ele tem que ficar e reservar esta peça. Na parte de trás da nossa bolsa, nós vamos fazer a mesma coisa. Pega o vivo, alinha bem retinho aqui com a tesoura. E vamos. Prontinho, agora vamos reservar essa parte e vamos para os foles e os canais do zíper. No começo do vídeo, gente, eu passei que era 3 cursores, mas só nesse bolso aqui eu vou usar 2, porque eu quero, né? E então, são mais cursores, ó, aqui na parte frontal foi 1, aqui serão 2, tem mais um da aba da bolsa mesmo e um do bolso de trás. Então, ao total são 3, 5 cursores, ok? Eu recomendo, como essa bolsa tem muitos pedacinhos de fole e canal do zíper, quando você for cortando, você já escreve, ó, fole, bolso dianteiro, de lápis 6B ou caneta fantasminha. Nunca escreva de caneta Bic, porque com o tempo ela atravessa, tá? Não faça isso. Então aqui, ó, esse é o canal do zíper e o fole do bolso dianteiro deste bolso, ok? É o que vai aqui em volta. Eu vou começar pregando o zíper no meu canal do zíper. O meu fole é maior que o canal do zíper, tá?
tá? Esse aqui, ó, o canal do zíper. Cortei o zíper um pouco maior com o meu canal. E esse canal aqui, ele não vai forro na parte de cima, somente na parte de baixo. Eu vou dobrar ele aqui e vou passar uma costurinha aqui, toda a extensão. Bem na beiradinha, tá? Ok, feito isso, vou colocar cremalheira do meu zíper. Gente, o preto é horrível pra aparecer na câmera. Ó, cremalheira do meu zíper virada pra baixo. Encaixa ela aqui. Deixa uma sobrinha. Vou passar uma costurinha pé de máquina. Dá uma leve tensionadinha no zíper. Feito isso, eu vou virar aqui. Meu Deus, como eu vou mostrar isso na câmera, gente? Não aparece. Vou virar aqui. Uai, não costurou? Não. Vou passar a costura aqui de novo. Agora costurou. Eu vou virar aqui e vou rebater assim, ó. Dessa forma. Deixa ele focar. Olha lá. Eu vou rebater dessa forma, passando uma costurinha aqui. Prontinho. Nosso canal do zíper aqui está pronto. Vou só tirar essas perninhas aqui. E vou passar o zíper com os cursores. Ó. Entra na diagonal. Passo um de lá pra cá e o outro daqui pra lá. Vou até quase no final. E faço a mesma coisa. Ficando dessa forma. Ok? Agora eu vou colocar o meu fole e o forro do fole. Pessoal, eu vou encerrar esse vídeo por aqui, porque esse vídeo tá ficando muito longo. E no próximo vídeo, eu vou fazer a parte 2. Eu volto ensinando a fazer as partes dos canais do zíper, do fole e o fechamento da bolsa, ok? Se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, comenta. Eu tenho um grupo no WhatsApp onde eu disponibilizo os moldes. O link tá na descrição. E sempre que puder, gente, deixe seu comentário, porque ajuda muito o canal. Eu tô começando, meu canal ainda é pequeno, mas eu espero que esse canal cresça e que eu possa fazer muitas outras aulas como essa. Tá bom? Beijos e até a próxima aula.